Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Gente, vocês me ajudam, hein? Queridos, quando o Barbosa ministrou o louvor, nós declaramos e cantamos algo muito poderoso. Nós, com a nossa boca, com a nossa voz, nós dissemos: Senhor, nós não queremos uma visita. Nós queremos que o Senhor habite em nós. Quem concorda com o que falou? Quem concorda com o que falou? Queridos, isso é algo muito poderoso. Você profetizou e declarou algo com a sua boca, que amanhã, quando você acordar, você precisa recordar e lembrar disso que você disse. Muitas pessoas passam a semana inteira boiando, viajando, enchendo a cabeça, enchendo as emoções de lixo. E venham no culto domingo para uma visitação. Queridos, Deus não é limitado a um lugar. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Quando você vem na igreja é para você juntar com os irmãos, para ter um momento de comunhão, mas o Deus que está aqui, está com você, onde quer que você vá. Já imaginou se Deus fosse limitado a um prédio? Na pandemia nós ficamos quase um ano com a igreja fechada, mas pela fé nós acreditávamos e cremos que o Senhor estava conosco na nossa casa. Então o nosso comportamento, o nosso posicionamento precisa ser exatamente esse: Senhor, faça morada em mim. Eu não quero apenas que o Senhor me visite no domingo, eu não quero que o Senhor apenas me visite quando eu estou precisando, mas eu quero ter a certeza e a convicção de que o Senhor está comigo a todo momento e em todo lugar. Essa fé que nós precisamos ter, é pela fé que nós cremos que Jesus está conosco. Nós estamos aqui hoje na igreja é porque nós temos fé, não é? Por que você está aqui? Por que você veio a não ser porque você não tem a fé? O que nós fazemos aqui? Estamos em busca de quê? Adoramos quem? Servimos a quem? Cantamos para quem? Nós não viemos cantar para o telão, nós não viemos cantar para o nosso irmão, nós viemos cantar para Deus. E se nós viemos cantar para Deus, isso é um sinal que testifica a nossa fé. Aleluia! Quem tem fé em Deus? Quem crê que Deus existe? Quem já pode ver a mão poderosa de Deus sobre a sua vida? Quem já pode ver a mão poderosa de Deus sobre a vida de alguém? Quem já foi transformado por Deus aqui? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Quem já esteve sozinho e sentiu a presença de Deus no seu quarto? Quem já foi constrangido com o Senhor falando com você através de alguém? Quem já foi constrangido com o Senhor falando com você através até de animais? Nós colhemos aquilo que nós semeamos, o Fabrício acabou de dizer. Às vezes nós ministramos sobre Deus na vida de alguém, nós ensinamos sobre Jesus na vida de alguém, e no momento onde nós estamos fracos, no momento onde nós estamos procurando forças, esse alguém que recebeu essa semente vira para a gente e fala: oh, existe um Deus, e Ele está com você, Ele anda com você, Ele está presente em todos os lugares. Aleluia! Porque nós precisamos ter fé para adorar a Deus, porque tudo para Deus é através de fé. Se não tivermos fé, não cremos, porque o Senhor Deus não é visível aos nossos olhos. Por isso, acreditar que algo existe, mas que não se vê, isso é fé. Acreditar num Deus que eu não vejo, mas que eu sei que Ele está presente. Acreditar num Deus que eu não posso tocá-lo, mas que Ele está presente. Acreditar em um Deus que eu não posso enganá-lo. Acreditar em um Deus que eu não posso mentir para Ele.
Acreditar para um Deus que eu não posso fazer promessas que eu não irei cumprir, porque Ele conhece as nossas intenções. Por isso, precisamos ter fé. Quero ler com vocês Mateus capítulo 23, versículo 23. Porque nós temos uma limitação quando nós falamos de fé. Nós temos uma limitação. Hoje, quando eu estava pedalando, o Senhor ministrava no meu coração. E nós que somos cristãos, que cremos em Deus, precisamos crer que tudo vem pela fé. E nós declaramos e glorificamos a Deus e dizemos a Ele que nós o amamos e que nós temos fé que Ele está conosco. Mas hoje o que nos controla não é a nossa fé, é as nossas emoções. E nós temos colocado as nossas emoções à frente da nossa fé. Então nós temos fé para fazer aquilo que as nossas emoções validam. A diferença é que nós precisamos pegar as nossas emoções e investir todas elas em fé. Porque aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós esperamos, não vem porque nós queremos, e sim pela fé, por crer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos fortalece, que nos sustenta. Mateus capítulo 23, versículo 23 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimas a hortelã, o entro e o cominho, dizimam as coisas que vocês têm, as coisas que vocês ganham, as coisas que têm sobre os seus cuidados, mas desprezais a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Esse versículo fala claramente o que nós acabamos de ouvir, de que hipócritas, escribas, fariseus nós seremos, se nós fizermos as coisas que precisam ser feitas dentro do culto, dizimar, trazer uma oferta, trazer um cominho, mas na segunda, na terça nós desprezarmos a fé, desprezarmos a misericórdia, desprezarmos o juízo do Senhor. Do que adianta praticar essas coisas em um certo lugar e não praticar essas coisas durante a sua vida? Entenda algo aqui comigo. As rotinas que nós fazemos no templo, de adorar, de cantar, de abraçar os irmãos, de chamar os irmãos para jantar, de dizer que ama, de dizer que ela é importante para o Senhor, de receber com carinho, de cantar para Ele, de abraçar Ele. São importantes essas coisas. Mas para provar e testificar a nossa fé, elas precisam se estender além do templo. Nós precisamos ser reconhecidos como cristãos não só dentro de casa, não só dentro do templo. Nós precisamos ser uma pessoa de uma identidade definida. Nós precisamos ser alguém verdadeiro, alguém genuíno. Nós precisamos ser alguém justo, misericordioso, piedoso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ser reconhecido pela sua generosidade, não pela sua prosperidade, não pela sua beleza, não pelo seu intelecto, mas pela sua generosidade em entregar, em oferecer a misericórdia, a graça, estender as mãos. Essa semana eu estava fazendo um curso na empresa para desenvolvimento e alguém fez um comentário muito importante e para mim mudou uma chave. Porque nós vivemos a vida inteira aprendendo que a empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro. Mas a empatia não é nós nos colocarmos no lugar do outro. A empatia é nós nos colocarmos junto com o outro. A empatia é nós ajudarmos os outros. Se a gente vê alguém doente e fala assim, peraí, sai da cama, vai para a rua que eu vou pegar, vou deitar na cama. Isso não é empatia, isso é bobeira. Jesus, quando pega o samaritano,
Ele não fala para o samaritano: samaritano, levanta e anda que eu vou deitar no seu lugar e eu vou ficar gemendo de dor. Ele pega o samaritano, se coloca junto a ele, pega ele, coloca nas costas e leva para algum lugar. Então Jesus não se colocou no lugar dele. Jesus ficou do lado dele, ajudou ele e transformou a vida dele. Aleluia! Mas nós vamos entender algo muito importante, e algo inclusive que a pastora Poliana ministrou. Eu quero pegar um gancho aqui, que é muito poderoso, sobre a fé. Nós estamos falando de fé, mas nós precisamos saber o que é fé. Nós precisamos posicionar de forma correta diante das coisas. E eu aprendo diariamente com o Senhor. Eu quero passar tudo aquilo que o Senhor me entrega. Abraão, Tiago capítulo 2, versículos 14. Eu vou ler do 14 ao 26. Prestem atenção, com muito carinho no que eu vou ler agora. E deixe que o Senhor fale em espírito, confirme no teu espírito aquilo que Ele quer dizer. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, o nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre um altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras está morta. A salvação não é levantar as mãos, querido, e dizer que crê. A Bíblia diz claramente que os demônios creem tanto que se estremecem. A diferença entre eu e você e um demônio são as nossas obras, são as nossas ações, porque nós conhecemos e agimos como conhecemos. Qualquer um crê na soberania, no poder, na grandiosidade de Deus. Mas testificar, testemunhar a fé, vem pelas nossas ações. Abraão foi reconhecido como o pai da fé. Tem vários exemplos de pai da fé. Mas você viu o que Deus pediu para Abraão? Deus já sabia que Abraão tinha fé o suficiente para fazer qualquer coisa. Mas o Senhor disse para Abraão, vou trazer para a minha linguagem, que o Senhor disse para Abraão: Abraão, você fala para todo mundo que tem fé. Você fala para todo mundo que me ama. Você anda por aí dizendo que me ama. Eu te farei
pai de multidões por conta da sua fé. Mas para que a sua fé seja testificada diante de mim e diante dos homens, como alguém que sacrifica e faz obras mediante a fé, pegue o seu filho e sacrifique ele num altar. O Senhor está dizendo para Abraão: Abraão, eu já creio que você tem fé, mas testifica a sua fé. Pega o seu filho que você mais ama, pega o filho que eu te dei como herança, para que a sua geração fosse multiplicada. Coloca ele no altar e sacrifica pela fé, testificando que eu sou o seu Deus, que eu sou soberano sobre a sua vida, que tudo que você tem de valor você deposita diante da minha presença. E Abraão pega o seu filho. Nós falamos que temos fé, mas nós não temos coragem de colocar nada no altar de sacrifício ao Senhor. Por isso o Senhor diz que a fé sem obras é morta. Porque dizer é muito fácil, testificar é muito difícil. Abraão pega o seu filho, leva para um altar para ser sacrificado. O filho procura o pai: que nós vamos sacrificar? Abraão fala: Deus proverá o sacrifício. Deus proverá. Nessa hora Abraão tinha tanta fé em Deus, ele falou assim: eu vou fazer o sacrifício do meu filho, mas a minha fé é muito maior, porque existe uma promessa do Senhor para mim. O Senhor me disse que eu seria pai de multidões, e o meu filho é esse. Como que o Senhor vai cumprir a promessa dele se eu pegar meu filho e matar? Ou o Senhor vai prover um sacrifício, ou Ele vai ressuscitar meu filho. Mas o Senhor fala: sacrifica. Eles montam um altar de sacrifício, leva o cutelo. E Isaac levou o cutelinho, sem saber que aquele cutelo era o cutelo que o mataria. E quando ele coloca no altar de sacrifício, ele vai sacrificar, o Senhor fala: para. Você já testificou a sua fé. Pega seu filho e vai viver as promessas que eu tenho para você. Porque as promessas que eu tenho para você é tão grande que eu precisei ter certeza de que com obras você testificaria a sua fé. Se você testificou com o teu filho, você testificará onde quer que você for. Queridos, o Senhor não entrega coisas nas nossas mãos, porque nós ainda não testificamos a nossa fé com aquilo que nós temos. Pegue o seu sacrifício, testifique a sua fé. Testifique a sua fé. A fé que agrada a Deus não é simples. Não é uma simples fé de falar, de saber que existe um Deus. A fé ao Senhor é uma fé com atitudes. Você pode manifestar fé sem palavras. E se for necessário, use palavras. Você pode alcançar alguém sem dizer qualquer coisa que seja para ela, simplesmente sendo generoso, sendo piedoso, orando por alguém. Nós não somos conhecidos pelo que nós falamos, por quem nós dissemos que somos. Nós somos conhecidos pelo que nós fazemos ou por aquilo que dizem que nós somos. Aleluia! Deus não te entregará o que Ele tem para te entregar sem antes você testificar a sua fé. Sem antes você dizer para Ele: Senhor, eu creio, com a minha boca, com os meus sentimentos e com tudo que está sobre os meus cuidados. Aí o Senhor irá te entregar, porque Ele vai entender que se Ele não teve dificuldade de testificar a fé com algo tão precioso para Ele, tão valioso para Ele, esse alguém será alguém que irá me honrar
Eu quero ver uma geração sendo multiplicada a partir desse caráter. Eu quero que a cidade seja conhecida a partir do caráter de Davi. Eu quero que a geração seja conhecida a partir do caráter de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, nós somos descendente de Davi, porque o Senhor escolheu que a descendência fosse multiplicada. Muitas pessoas viveram na mesma época, muitas pessoas viveram no mesmo período, mas a genealogia acabou por falta de fé. Eu não quero que a minha família acabe por falta de fé. Eu quero ver os meus filhos, os filhos dos meus filhos e os meus tataranetos anunciando, pregando o evangelho de fé, não só por falar, mas por fazer. Aleluia! Deus disse para Pedro: Pedro, tu serás pescador de almas. Quantas almas Pedro pescou quando andava com Jesus? Porque pela fé de Pedro, precisou de algo ser testificado. Jesus disse: Pedro, você será pescador de almas, e não só de peixes. Pedro caminhou com Jesus, e não conseguiu testificar a sua fé. Por isso não se tornou aquilo que o Senhor tinha prometido para ele, até que o Senhor tenha um segundo encontro com ele. Preste atenção, nós vamos ler a história, vamos ler um versículo que está em João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Antes dessa conversa, desse momento à mesa, eu preciso trazer vocês para um outro momento. A Bíblia fala que Pedro era pescador de peixes. E pescador de peixes, naquela época, ele estava frustrado, ele estava quebrado, ele estava improdutivo. A Bíblia fala que quando ele encontra barco de Pedro às margens do rio, Pedro tinha acabado de voltar do mar e estava lavando as suas redes. Lavando as suas redes e dizendo para os companheiros que andavam com ele, falou: olha, vamos lavar as redes e vamos desistir de pescar, porque nós não pescamos nada, nós estamos morrendo, nós estamos passando fome, nós estamos quebrando. Vamos arrumar outras coisas para nós fazermos. E naquela época as redes eram feitas de couro de animais, e só lavava-se uma rede quando não ia mais pescar, quando ia abandonar a pesca, ou quando ia ser uma temporada muito grande, porque a dificuldade era grande demais. E o Senhor chega para Pedro e fala: Pedro, me empresta seu barco, eu preciso fazer algo. Quando aquilo que você faz estiver acabando, o Senhor está chegando para fazer algo novo acontecer. Mas antes que o Senhor faça algo acontecer, Ele precisa acessar aquilo que você tem. Ele precisa entrar no seu barco. Não para fazer aquilo que você quer que Ele faça, mas para que Ele faça aquilo que Ele quer que seja feito. Então, quando Deus sobe no barco de Pedro, Ele não sobe para falar sobre Pedro, Ele sobe para falar sobre Deus. Ele sobe para fazer milagres. Ele sobe para anunciar o Evangelho. Quando ele termina, ele diz para Pedro: Pedro, vai para o mar e lança suas redes. E Pedro, ironicamente, diz ao Senhor: eu vou e eu lançarei as redes sobre a tua palavra. E nós acreditamos que quando Pedro fala isso, fala assim: nossa, Pedro é alguém com muita fé, alguém muito esperançoso. Mas na verdade o que Pedro estava dizendo naquele momento era que eu sou o pescador, eu entendo de pesca, eu saí do mar porque não pega peixe, porque não tem peixe.
mas eu vou, porque se a pescaria der errado, a culpa é sua. O interessante é que antes de Jesus mandar Pedro ir pescar, Jesus pregou sobre fé. E Jesus, por incrível que pareça, precisou testificar a fé que ele diz em obras. Ele fala: Pedro, vai e pega peixes. O sucesso foi de quem? De Pedro ou de Jesus? Nesse momento Jesus estava falando: eu anuncio, eu falo de uma fé que pode todas as coisas. Eu falo de uma fé que multiplica, que faz peixe ir para um lugar onde não tem, e eu provo, eu testifico. Pedro, vai lá e pesca. E Pedro pega e enche o barco. A Bíblia fala que outro barco acompanha Pedro. E Pedro viveu um milagre, porque Jesus queria testificar algo que ele tinha falado. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque aquilo que nós falamos, nós precisamos testificar em ações, em obras. Eu amo Jesus, mas se eu não amar o meu irmão, eu não testifiquei a minha fé de amar Jesus. E Pedro retorna do mar. Quando Pedro retorna do mar, fala: beleza, agora estou sucesso de novo, vou continuar a pescaria. E o Senhor fala assim: Pedro, largue suas redes e vem comigo, porque agora você não mais será pescador de peixe, mas pescador de almas. A Bíblia fala que Pedro larga tudo. Repita comigo: larga tudo. Às vezes o Senhor te faz prosperar, mas depois pede para você largar, porque o Senhor está te falando: antes de eu te chamar, eu quero te prosperar, porque eu não quero que você venha dizendo que veio andar comigo porque não era ninguém, porque não podia mais nada. Eu quero que você seja próspero, eu quero que você tenha recursos e sacrifique os seus recursos para vir comigo. Aleluia? Quem está comigo? E Pedro larga tudo, e agora ele entra numa escola, entra num treinamento intensivo de ser um pescador de almas, porque o Senhor disse: você será. O Senhor não disse você é. A partir de hoje você será. O Senhor está falando: ande comigo, que aquilo que eu tenho prometido para você, eu estarei contigo todos os dias te ensinando. E como nós todos sabemos, Pedro foi um problema para Jesus. Pedro não era alguém que eu escolheria para ser meu amigo. Pedro não é alguém que o Thales, que o Fabrício escolheria para ser amigo. Pedro era canseira. Na maioria dos episódios que Pedro aparece na Bíblia com Jesus, Pedro estava caçando alguma confusão. Pedro estava cortando a orelha de alguém. Pedro estava correndo. Pedro estava mentindo. Pedro estava negando. Pedro negou Jesus. E a Bíblia fala que Jesus fala para os discípulos, fala: olha, queridos, eu vou ter com o Pai. Tudo aquilo que eu prometi para vocês irá se cumprir. Tudo que eu disse vai acontecer. Permaneçam firmes. Eu morrerei, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. O Senhor mandará um Espírito que estará com vocês, e eu retornarei para o Pai. E todas as coisas que eu faço, todas as coisas que eu fiz em meu nome, vocês poderão fazer. A Bíblia fala que o Senhor sabe, porque quando nós dizemos, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Judas, você me ama? Jesus pergunta para os discípulos e convive com os discípulos, e os discípulos diziam que amavam Jesus, caminhavam com Jesus. Mateus, a maioria deles tinham largado tudo para andar com Jesus, largaram tudo para estar com Jesus. Mas o Senhor conhece os nossos sentimentos, conhece o nosso coração. O Senhor conhecia o coração de Pedro, conhecia o coração de Judas, tanto que o Senhor, sentado à mesa com eles, todos que diziam amá-lo,
Pode ser que nós aqui hoje, entre nós, todos nós dizemos que amamos o Senhor. Todos nós dizemos que temos fé no Senhor. Mas o Senhor sabe que amanhã nós trairemos Ele. O Senhor sabe que amanhã você vai negar Ele. O Senhor sabe que você vai vender Ele. O Senhor sabe que nós vamos correr. Porque quando a situação aperta, vale o que está mais forte, vale o que está mais intenso. E o Senhor conhecia Pedro, conhecia Judas, Ele falou, nessa mesa aqui que eu estou, alguém vai me trair. Eles perguntam um para o outro, como assim quem? Alguém que está nessa mesa me negará, antes mesmo do cantar do galo. E a Bíblia fala que quando Jesus é pego, Pedro esconde. Quando Pedro percebe que Jesus foi pego, capturado e que está apanhando, Pedro esconde e se camufla no meio da multidão. Algumas pessoas reconhecem e falam, aquele é Pedro, discípulo de Jesus. Perguntaram, você conhece Jesus? Não, não conheço. Você é discípulo de Jesus? Não, não conheço. E Pedro nega Jesus 3 vezes e ouve o galo cantar. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que quando nós perdemos a fé, as nossas obras, o nosso comportamento testemunha a nossa falta de fé. O nosso comportamento denuncia a nossa falta de fé. Quando você perde a fé, aquilo que você começa a fazer, aquilo que começa a viver, denuncia que você não crê em Deus, que você não tem fé em Deus. A Bíblia fala que Pedro corre desesperadamente e some. E o mais importante é nós sabermos de algo. Às vezes nós, em um momento de dificuldade, ou em um momento até mesmo que nós achamos que é o momento ideal para, agora Jesus já deu o que tinha que dar, vou cuidar da minha vida. Porque quando chega num momento em estou entre a vida e a morte, se até agora eu não vi Jesus, se Jesus está preso, se até agora Ele não desceu em terra, eu vou correr e tentar cuidar da minha vida. Nós precisamos entender que é o seguinte: Pedro testificou a sua falta de fé quando ele esqueceu aquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Pedro testificou a sua falta de fé quando ele volta a pescar. Pedro, quando Jesus morre, quando Jesus é crucificado, ele volta a fazer aquilo que fazia. Queridos, muitas vezes nós voltamos a fazer aquilo que nós fazíamos quando nós perdemos a fé e a convicção das promessas que o Senhor tem para nós. Quem tem promessa? Se você tem promessa do Senhor, você nunca pode voltar a fazer aquilo que você fazia até que conheceu Jesus. Muitas pessoas estão voltando e voltam para o lugar de onde saíram. Muitas pessoas voltam para o lugar de onde Jesus tirou, porque perderam a fé, porque não estão mais ouvindo a voz. E o que eu quero te dizer é que quando Pedro volta a pescar, Pedro precisa comprar tudo de novo. Pedro precisa comprar rede, Pedro precisa comprar barco, Pedro precisa comprar vara. Entenda algo: quando você está fora do propósito, ou quando você resolve voltar a fazer aquilo que o Senhor te tirou, voltar a ir para o lugar onde o Senhor te tirou, isso vai ter um custo muito caro. Até as finanças, até os recursos que estão sobre os seus cuidados vão ser gastos e desperdiçados para você voltar aonde você não deveria ter ido. Preste atenção, Pedro começa a gastar os seus recursos para fazer aquilo que não era mais para ele fazer. Sabe o que é interessante nisso? É que a Bíblia fala que Pedro volta a pescar, ele gasta tudo o que tinha, perdeu a fé, perdeu a esperança, não é pescador de almas,
volta para pescar, compra rede, compra barco, compra tudo. E quando o Senhor ressuscita e vai ter um encontro com cada discípulo, o Senhor Jesus, a Bíblia fala que Jesus para na margem da praia, acende um braseiro, coloca um peixinho para assar e fala: agora eu vou ali conversar com Pedro. Chega no barco: olá, tudo bem? Vocês têm algum peixe aí? Eles respondem: não temos peixe. O fato de Pedro responder exatamente aquilo que ele respondeu quando Jesus o encontrou pela primeira vez, significa que você pode gastar tudo que tem. Você pode ser o melhor naquilo que você faz. Mas se você for fazer algo que o Senhor não te chamou para fazer, você vai viver a mesma circunstância que você vivia antigamente. Nós voltamos muitas vezes para um lugar de onde nós saímos. Em várias coisas das nossas vidas, em várias áreas das nossas vidas, nós decidimos retroceder. Porque antigamente dava certo, porque antigamente eu era feliz, porque antes eu era muito mais alegre, porque no mundo eu tinha muitos amigos, porque quando eu bebia eu era muito mais alegre. Eu quero te dizer que se você está aqui hoje, é porque um dia você estava ruim, você estava em uma situação triste, e o Senhor te encontrou, te tirou dessa situação, e pela fé você nunca deveria esquecer desse dia, porque se você esquece desse dia, o Senhor vai permitir que você volte para exatamente a mesma posição. Sabe por quê? Quando Jesus pergunta para aqueles homens, fala: olha, vocês não têm peixes? Não, não temos. Ele diz o seguinte: jogue a rede do outro lado. Quando Deus diz joga a rede do outro lado, o Senhor está querendo dar um reset, um receiver, como é que é? Voltar a fita e dizer para Pedro: lembra daquilo que eu te falei lá atrás? Eu sou aquele mesmo Jesus que quando você não pescava nada, eu mandei você jogar a rede de um lado, e você jogou, e você pescou. Agora, joga a rede do outro lado. Quando o Senhor fala isso, João fala: eu conheço essa voz. Essa voz é de Jesus. Pedro se precipita, pula na água, começa a andar, afunda e vai e encontra Jesus. Se fosse eu, se fosse você, olhando para a situação, olhando para Pedro na mesma situação, hoje nós olhamos para muitos nossos amigos, que o Senhor tirou de um lugar de miséria, e trouxe para os pés, para os braços dele, e cuidou, e prosperou, e amou, e abençoou com filhos, com casa, com família, com saúde. Mas agora eles acham que não precisam mais de Jesus, porque eles não precisam mais ter fé, porque agora eles têm coisas. E muitas pessoas acreditam que coisas são melhores ou maiores do que a fé. Crer em coisas, crer em você, te faz ir para um lugar da onde você saiu. Crer em Deus te faz ir para um lugar que você nunca iria, para um lugar que você não pode imaginar. E se fôssemos nós, como nós somos hoje, nós olhamos falando: cara, que cara burro, que cara ridículo, por que aquele cara voltou a pescar? Aquele cara merece se lascar, eu quero mais é que ele morra. E muitas das vezes nós olhamos para algumas pessoas que se posicionaram exatamente como Pedro e falamos: que se lasque, eu já fiz tudo o que eu devia ter feito. A sorte é que Jesus não é como nós. Jesus vai até Pedro, tem um encontro com Pedro,
E o mesmo Jesus que tem um encontro com Pedro pode ter um encontro com você, com aqueles amigos seus que se perderam. Nós nunca esquecemos as coisas. Não tem como a gente deletar algo. Não tem como a gente cancelar uma memória. Nossa memória, ela funciona, ela é funcional. Ou nós somos libertos, ou nós vencemos, ou nós morremos com as nossas memórias. E eu sei que Pedro vivia uma vida muito angustiada. Eu acredito que ele tentava pescar, mas ele pescava com uma falta de alegria, uma falta de fé. Como se fosse a única salvação, a única esperança, ou eu vou acabar com o restinho da minha vida aqui. Pedro, pela fé, esqueceu a missão, esqueceu o projeto de Jesus para ele. Jesus disse que ele seria pescador de almas. E como pode um pescador de almas estar num barquinho tentando pescar peixe para comer e não consegue pegar? Mas Jesus vem com o seu amor e vai até Pedro, porque Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe exatamente aonde você negou. Jesus sabe exatamente aonde você traiu. Jesus sabe exatamente aonde você perdeu a sua fé. Jesus sabe exatamente aonde você paralisou, porque alguém te feriu, porque alguém te machucou, ou porque você ficou com raiva da igreja, do pastor, do irmão. Jesus sabe exatamente. E Jesus sabe que isso está doendo na sua vida. Jesus sabe exatamente aonde está a nossa dor, porque pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas não vivem alegres. E o que machucou Pedro, o que doía em Pedro, não era a atitude de alguém, mas assim a atitude dele com Jesus. Eu acredito que Pedro, naquele momento, ele queria ficar longe de tudo, longe de todos. Eu não vou ser um pescador de almas. Eu neguei Jesus, Jesus morreu, foi, não tem como nem eu ver mais Jesus, e agora acabou. Vou acabar com o meu restinho da minha vida. Isso é aquilo que o inimigo coloca nas nossas mentes, no nosso intelecto. Ele quer dizer para você que aquilo que você fez com Jesus não te dá mais direito de ser filho, de ser amado, de viver aquilo que o Senhor tem preparado e prometido para você. Eu estou aqui nessa noite para dizer que Jesus conhece o seu coração, conhece a sua vida, sabe exatamente aonde você errou, está posicionado para te amar e para continuar o plano que Ele te prometeu. E Ele vem para Pedro e fala assim: Pedro, eu sei que está doendo, eu sei que tem algo doendo na sua vida, eu sei que tem algo que está te machucando, algo que te fez correr das pessoas, algo que não te faz querer viver aquilo que eu te prometi. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Jesus fala novamente, Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro fica bravo, mas por que você está perguntando? O Senhor sabe que eu te amo. Quando o Senhor faz essas 3 perguntas, o Senhor faz esses 3 momentos com Pedro, o Senhor tem o cuidado de reeditar as 3 vezes que Pedro negou Jesus. E quando o Senhor te perguntar: você me ama? Não fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque quando você fala: Senhor, você sabe, você não está dizendo. Quando o Senhor perguntar: filho, você me ama? Responda assim: Deus, eu te amo. Não só com a minha boca, mas com tudo aquilo que eu tenho. E aquela fé que Pedro tinha perdido foi restituída por conta da cura que o Senhor causou em Pedro. Quero te dizer que hoje é noite de cura. Muitos de nós negamos Jesus, corremos de Jesus, fugimos dos planos do Senhor para nós, mas o Senhor está falando: eu não tenho vida para você. Você não consegue viver, você não consegue ter paz enquanto você não me amar de todo o teu intelecto,
de todo o teu entendimento e com tudo aquilo que você tem. E a Bíblia diz que Pedro restitui, porque ele lembra do que fez, mas ele lembra também do que Jesus fez. Porque uma coisa é eu pecar contra o Senhor, outra coisa é eu fazer algo errado. Às vezes eu fazer algo que eu não tenho a oportunidade de pedir perdão. Quer dizer que Jesus é presente se você fez algo para Ele, olha para Ele e fala: Senhor, me perdoe por isso. Senhor, me perdoe porque eu não acreditei no que o Senhor me prometeu. Senhor, me perdoe porque eu deixei de crer que o Senhor estava comigo. E quando o Senhor transforma a vida de Pedro, Pedro tinha consciência do erro, mas agora Pedro também tinha consciência do perdão. Pedro foi curado por Jesus, assim como eu e você será curado, a partir do momento que você se posicionar diante de Deus e dizer: Deus, até aqui eu fiz isso errado. Senhor, eu falei que te amava, eu disse que te amava, eu falo que te amo, mas de verdade, em muitas coisas eu ainda preciso testificar o meu amor a ti. A Bíblia fala que a fé de Pedro volta, os sonhos de Pedro voltam, a vida de Pedro é restituída, e Jesus vai para o céu com o Pai e está tudo acertado. Quando Pedro, cheio de fé, porque para fazer aquilo que o Senhor te chamou, você precisa ter fé, porque se você não tiver fé, não acontece. Pedro, cheio de fé, quando anuncia o Evangelho pela primeira vez, 3.000 peixes aceitam Jesus. Amém? Peixes? O quê? Almas. O Senhor não tem para te entregar. Se Ele disse que você será pescador de almas, que você viverá grandes coisas, que a sua descendência será como a areia da praia, não vai ser de um por um, vai ser de uma vez. Coloque-se de pé. Nessa noite, Jesus está perguntando para nós todos: você tem se arrependido de algo? Você perdeu a fé? Perdeu a esperança? Você não se lembra daquilo que eu te prometi? Você não se lembra daquilo que eu te chamei? Por que você parou de andar no caminho que eu projetei para você? Sabe que você hoje pode estar vivendo aquilo que você vivia, simplesmente pela falta de fé, de crer que eu estou presente com você a todo tempo, e que no seu posicionamento, eu movo os céus ao teu favor. Aqueles que voltaram a viver as suas vidas independentes daquilo que Deus chamou, porque agora você tem condições. Aqueles que abandonaram a fé e estão gastando os seus recursos para tentar viver aquilo que vivia antigamente. E essa noite Jesus te pergunta: tu me amas, Thales? Tu me amas, Fabrício? Tu me amas, Gabriel? Se sim, apacenta minhas ovelhas. Queridos, apacentar as ovelhas do Senhor não é ser pastor na igreja. Apacentar as ovelhas do Senhor é testificar a nossa fé e o poder do Senhor nas nossas atitudes. Você pode testificar, dizer que ama e testificar em qualquer lugar que você estiver. A Bíblia diz que cada um foi chamado para algo específico. Existem pessoas perto de você, esperando que você viva uma fé genuína, porque até agora você só falou, você não viveu. Até agora você só falou de Jesus para ela, mas ela não viu Jesus na sua vida. Até agora você só convidou ela para a igreja, mas ela não viu Jesus em nenhum posicionamento seu. E Jesus está dizendo: eu te chamei para ser o meu espelho, a minha semelhança.
Para onde você passar, as pessoas olhar para você e dizer: existe um brilho diferente. E por conta desse brilho, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Jesus. Porque pessoas precisam conhecer Jesus através de você. Mas a sua fé, sem obras, é morta. Assim como Jesus se encontrou com Pedro pela segunda vez, Ele está disposto a encontrar com você pela segunda, pela terceira, pela quarta, até que você creia e testifique a sua fé. Aleluia! Queridos, nós andamos de forma muito errada. Mas eu creio que essa palavra do Senhor, que o Senhor colocou em meu coração e que ministrou na minha vida, certamente vai queimar no seu coração durante essa semana. Eu não quero que a Unity seja reconhecida como a igreja do pastor Abel, a igreja da pastora Poliana. Eu quero que todos aqui tenham o mesmo nível espiritual e de autoridade, de fé que o Senhor nos entregou. A igreja do Thales, aquele que onde chega testifica a sua fé em obras. A igreja do Igvan, que onde chega testifica a sua fé com misericórdia, com fé, com esperança, com obras. Aquele que é reconhecido não pelo que tem, pela prosperidade que tem, pelo corpo que tem, pela roupa que veste, mas pela generosidade, pelo amor, pela alegria que carrega. Aquele povo daquela igreja preta que eu não consigo parar de andar com eles, e quando eu estou perto deles o ambiente é agradável, a conversa é agradável, e eles vão em quase todos os lugares da cidade, e as mesas que eles estão não fala de pornografia, testificam as obras de bondade, a minha família prosperando, os meus filhos no altar, as minhas filhas saudáveis, os meus negócios prosperando. Mas você é careta, você fica dando dízimo para a igreja, dando dinheiro para a igreja. Fala assim: não, eu não estou dando, eu só estou devolvendo parte da quantidade que o Senhor está me entregando. Aleluia! Seja um profeta da sua vida, seja um profeta da sua casa. Testifique a fé que o Senhor te deu em autoridade. O Senhor te revestiu de autoridade. Se existe alguma dor, algum desespero dentro de você, é com o Senhor que você tem que resolver. É com Jesus que você precisa se entender. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te encontrou, Ele que tem planos para você. Para de sair procurando o mundo e o fundo, e o Instagram e o Facebook, algo que massageie a sua mente. Procure algo que transforme a sua vida, algo que renova o teu espírito, algo que transforma o seu coração, algo que muda o seu caminhar, algo que te faz ter respeito, algo que te faz ter temor, algo que te faz ser diferente. Aleluia! Aleluia! Feche seus olhos. Nessa noite você peça com muita força para o Senhor: Senhor Jesus, me recorde onde eu errei, onde eu parei, onde eu estagnei, onde eu perdi a minha fé. Me leva para o ponto onde eu paralisei, onde o meu ministério parou, onde a minha hombridade parou, onde eu perdi o meu caráter. Senhor, cria circunstâncias e tira de mim aquilo que o Senhor não colocou, e me permita ter um momento com o Senhor, para que eu possa colocar diante de Ti e Te pedir perdão e dizer que eu Te amo, não só da boca para fora, mas com a minha vida, com o meu testemunho de vida. E eu tenho certeza que o Senhor irá virar para você e falar assim: quantas horas são? Você vai falar 12:00. O Senhor vai falar assim para você: ó, vai lá fora e conta as estrelas do céu,
porque quantas estrelas tiver no céu será a sua descendência, será a bênção da sua geração. Porque quando Deus manda Abraão ir lá fora contar a estrela, ele vai, tem sol e ele olha para o céu e fala: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E até hoje a descendência de Abraão existe, porque pela fé ele contou, pela fé ele acreditou e pela fé ele viveu. E até hoje ele é reconhecido como o pai da fé, não porque disse que tinha fé, mas porque testificou que tinha fé. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, nós te adoramos e te entregamos as nossas vidas ao Senhor, não só da boca para fora, mas com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Pai, em nome de Jesus, transforma as nossas vidas, transforma o nosso caminhar, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Quem pode dar um amém, dá um amém. Bata palmas para o Senhor. Aleluia! O Senhor vai ter um encontro com vocês, em nome de Jesus.